E aos poucos nós vamos percebendo o surgimento de novas correntes filosóficas que vão contradizer o evolucionismo, certo? E essas correntes filosóficas, obviamente, elas vão partir de indivíduos como Edward Taylor, né? Indivíduos como Branislaw Malinowski, indivíduos como Claude Lévi-Strauss, né? Indivíduos como Franz Boas, que vão iniciar um processo de entendimento do que vem a ser a civilização. No entanto, Edward Taylor ele ainda bebia da mesma fonte do evolucionismo, por isso que todas as suas correntes de ideias eram pautadas nesse processo de evolução. Só que ele tinha uma coisa em relação a Darwin, ele não concordava com o processo de evolução biológico para caracterizar o conceito de civilização, e sim a ideia de um desenvolvimento ancorado no conceito de uma evolução cultural. Então, ele acreditava que as comunidades e as sociedades elas estavam passando do estágio de selvagem para o momento de barbárie e, obviamente, chegar a uma ideia de civilização. Então, veja bem a ideia dele. Uma comunidade selvagem, primitiva, que se organiza e se estabelece através da barbárie, e logo em seguida ela alcança a civilização. Esse conceito civilizacional, obviamente, é ancorado na razão. Tanto que Edward Taylor acreditava que a razão era o principal elemento, a utilização em maior ou menor grau da razão é que determinava uma comunidade ser civilizada ou não. É o que ele diz aqui, ó, o homem ancorado na razão considerava a cultura europeia desenvolvida, mais desenvolvida do que as outras, afirmava que a diferença entre os povos se mensurava em maior ou menor grau em relação ao uso da razão, que foi o que eu acabei de estabelecer. Universalista, ele foi chamado de universalista. Por quê? Porque cria-se um modelo universal para julgar o outro como um elemento primitivo, um elemento bárbaro ou um elemento civilizado, certo? Aqui nós temos esse processo, essa corrente, né, entre no modelo da selvageria, passando pela barbárie, chegando à civilização. A ideia de Taylor ela vai ser também refutada por outros pensadores, né? Principalmente Franz Boas. Franz Boas que traz uma ideia do desenvolvimento de uma outra corrente chamada funcionalismo. Então nós temos aqui ó, Franz Boas, um alemão aí, que nasceu em 1858, faleceu em 1942, né? E erradicado foi para os Estados Unidos e lá ele desenvolve a ideia de cultura. O que significa essa ideia de cultura, né? A ideia de que todos os elementos culturais, a formação de uma sociedade, ela é fundamentada historicamente. Então, quando você observa aquela comunidade em um determinado espaço e tempo, você consegue justificar o porquê que ela está naquele grau, ou melhor, não, a gente não pode trazer o termo grau, mas está naquele modelo de civilização ou modelo de sociedade. Então, nós temos aqui ó, a ideia de Franz Boas, que olha o que afirma o texto. Nos Estados Unidos, Franz Boas desenvolve a ideia de que cada cultura tem uma história particular e considerava a difusão dos traços culturais. Acontecia em toda parte, certo? Ou seja, nasce o relativismo cultural. Esse relativismo cultural é que traz uma ideia de particularidade, esse particularismo histórico de cada sociedade. E que cada organização, cada órgão, né, estruturado dentro dessa sociedade, ele tinha sua função, certo? Então, a função, por que aquela comunidade está desenvolvida e estruturada em cima de uma economia de mercado de subsistência? Por que eles são poligâmicos? Por que eles são politeístas? Né? Por que eles estabeleceram para si outros valores? Então, essas particularidades, obviamente, agregadas ao contexto histórico, é que vai desenvolver a palavra particularismo histórico ou culturalismo. Olha o que ele diz aqui, ó. Para Boas, cada cultura estaria associada à sua própria história. Para compreender a cultura, é preciso reconstruir a sua própria história. Surgia o culturalismo, também conhecido como particularismo histórico. Saindo de Franz Boas, nós vamos ter, logo em seguida, Bronislaw Malinowski. Bronislaw Malinowski é aquele que vai trazer também essa ideia do uso do método do funcionalismo. Mas olha o que significa essa corrente caracterizada e conhecida como funcionalismo. Significa uma nova forma de observar o outro através da pesquisa de campo. Né? Você entender a cultura do outro, você tem que mergulhar naquilo que o outro lhe expõe, naquilo que o outro lhe traz. Então, ele dizia que deste movimento surgia posteriormente a escola antropológica cultural, né?
da cultura e personalidade. Paralelamente a esse movimento, na Inglaterra nasce o funcionalismo, que enfatiza o trabalho de campo, e eles chamavam isso de observação participante. O que significa isso? Significa que para você conhecer uma comunidade aborígene, você não pode se pautar em textos daqueles dos elementos coloniais evolucionistas, lá do processo da expansão marítima comercial. Porque alguns navegadores traziam informações que depreciavam aquelas comunidades nativas. Outros traziam informações que vangloriavam todas as suas estruturas políticas, econômicas e sociais. Então, para poder entender realmente como estava organizado e estruturado o desenvolvimento cultural dessas comunidades, você tem que viver empiricamente essa experiência. Ou seja, você tem que estar junto, anotando, observando, né, através dos conceitos etnográficos, tudo aquilo que aquela comunidade tem para te mostrar, né? E isso sim passou a se chamar funcionalismo, pesquisa de campo, observação participante, certo? Ou seja, surgia ali uma nova forma de entender as outras comunidades, não naqueles conceitos eurocêntricos, antropocêntricos, né, estruturados dentro do período colonial. Aqui nós temos Bronisław Malinowski, né, um polonês de 1884 a 1942, também contemporâneo lá do Franz Boas, onde ele utiliza esse método funcionalista, né, ou seja, de uma pesquisa participante. Ele simplesmente mergulhou muito mais nesse conceito etnocêntrico de anotações de particularidades, certo? E sempre buscando romper com os resultados preconceituosos do evolucionismo. Ou seja, Bronisław Malinowski também é um adepto da corrente filosófica dentro dessa ideia cultural de se entender o outro através do método funcionalista. Nós temos aqui a antropologia cultural de Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, ele é um indivíduo já do século XX, onde já nos traz uma ideia do que vem a ser essa antropologia pautada na palavra estrutura. Né? Ele quer dizer que as sociedades elas estão ancoradas em elementos estruturais, onde essas estruturas são que explicam realmente as suas ações. Tá? Então, ele vai ampliar o seu leque de possibilidades no campo da ciência, e ele vai se aproximar da psicanálise, ele vai se aproximar da linguagem, ele vai se aproximar da semiótica, que é uma análise estrutural de símbolos, o que esses símbolos representam, o que esses símbolos têm em relação aos elementos contraditórios à nossa comunidade, tida como moderna. Então, Claude Lévi-Strauss ele vai ampliar esse leque da funcionalidade, ele vai trazer uma ideia de que você precisa beber de outras fontes da ciência, como da psicanálise, como da semiótica, a própria história, né, estabelecendo ali o que é o espírito de desenvolvimento da cultura dessas comunidades, ok? Aqui eu apresentei para vocês, dentro do conceito do desenvolvimento das correntes, uma ideia básica do que vem a ser a cultura, né? Uma cultura material, cultura imaterial, a antropologia como uma disciplina do século 19, 20, já naquele processo de entender o conceito de relatividade cultural, né? De você se afastar, né, dentro desses elementos preconceituosos, eurocêntricos, que traz um modelo europeu como paradigma para justificar a dominação e a colonização, certo? Obrigado, um abraço para vocês, espero ter sanado algumas dúvidas com relação ao desenvolvimento da antropologia no decorrer da história, ok? Muito obrigado, tenha um bom dia.